Deus nos deu a oportunidade, nós estamos de volta aqui com você apresentando Fé Perfeita. 24 horas no ar através da internet www.feperfeita.org.br, levando mensagens, hinos, entrevistas e, tenho certeza, levando orações e bênçãos para dentro das famílias. Aqui por esta emissora, Deus nos deu a graça de poder entrar na tua casa, no teu estabelecimento e falar de uma maneira simples, de coração para coração, levando a você a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10, verso 7. Mensagem de um profeta que Jesus disse que viria para restaurar todas as coisas. Jesus te abençoe, a todos vocês que nos acompanham a série de programas que temos até agora a respeito de Gênesis e entramos na arca. Estamos aqui falando a respeito da arca, de como foi feita, um programa muito interessante anterior, e nós podemos continuar o assunto aqui no capítulo 7 do livro de Gênesis, e está escrito assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua família, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, pastor César, poderíamos voltar a falar um pouquinho da representação, o que é que Noé representou, ele vir e trazer essa salvação para a sua família e para o mundo? Como foi isto? Irmão João, amigo telespectador, a Bíblia, ela na sua tipologia e na sua precisão de fatos, ela toma, por exemplo, vamos tomar, você sabe que Adão foi o primeiro homem colocado em carne aqui no planeta. O sétimo depois de Adão chama-se Enoque. Ele é a figura daqueles que serão arrebatados, porque Enoque não provou a morte. Isto mostrando que nós teríamos uma história que você vai conhecer lá no livro do Apocalipse, fato que teríamos 7 igrejas que fariam a história da igreja neotestamentária. E que, na finalização da 7ª era da igreja, a igreja seria arrebatada. Figura de Enoque que aparece no capítulo 5 do livro de Gênesis. No capítulo 6, nós vamos encontrar a figura do Noé. Então, você percebe que primeiro houve o Enoque, depois veio Noé. O Enoque foi arrebatado. O Noé entra na arca e é salvo através do dilúvio. Isto mostra, dentro da tipologia, que o Noé é a figura daqueles que, na verdade, são salvos pela grande tribulação. Não são aqueles que irão no arrebatamento com Cristo, mas que serão salvos. Esta é a figura da representação de Noé. Noé, na verdade, é um profeta. Quando a gente fala em profeta, as pessoas ficam assustadas, porque Jesus disse que tomássemos cuidado porque viriam falsos profetas. São Mateus 24, verso 24. Ora, ninguém pode ter uma nota de R$100 falsa se o Banco Central primeiro não emitir uma verdadeira. Então, é fato consumado que para ter falsos profetas é necessário que tenha um verdadeiro profeta. E o verdadeiro profeta é uma promessa de Deus para o tempo do fim, que Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas. Então, isto aqui está estabelecido. Estabelecido por quê? Porque nós entendemos na Bíblia que Jesus vem 3 vezes. A primeira vez, ele veio para morrer pela humanidade, dar sua vida para pagar o preço dos nossos pecados. A segunda vinda será para levar sua igreja consigo, aqueles que ele morreu e deu a vida por eles. E a terceira vinda do Senhor
será quando ele vier juntamente com a sua igreja para instaurar na terra o reino milenial. Veja, quando Deus faz uma coisa, amigo telespectador, pode observar, sempre ele fará da mesma maneira. Para a sua primeira vinda, ele mandou um profeta chamado João Batista. Está relacionado no capítulo 3 do livro de Malaquias, ou no capítulo 40 do livro de Isaías, verso 3. Ora, se a primeira vinda teve um precursor, a segunda vinda seria da mesma maneira. Deus também enviaria um profeta. Agora preste atenção, não é qualquer um profeta que veio no espírito e virtude de Elias. João veio assim? Foi. É só pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Ali estava João Batista. Jesus disse que era João Batista. Mas Jesus também disse que, em verdade, Elias virá. Virá é futuro. Primeiro e restaurará todas as coisas. Então, antes da segunda vinda, teria um profeta, mas também no espírito e virtude de Elias. Isto é, Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6. Elias virá, eis que vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Preste atenção que essa não é minha profecia, esta é a palavra de Deus. Antes do dia grande e terrível do Senhor, Elias teria que vir. Então, a terceira vinda, que é quando ele vem com a sua igreja, você vê Apocalipse capítulo 11, que é marcada pela presença do profeta Elias, juntamente com Moisés. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. A lei e os profetas para os judeus, para chamar os 144 mil, conforme está profetizado em Apocalipse capítulo 7. Então, estas são as coisas que acontecem e que nós vemos dentro da figura da vida do Noé. O que era Noé? Era aquele que viria, mas com uma figura depois que Enoque fosse arrebatado. Mas é a figura de um profeta que serve para me dizer a você que Deus mandou um profeta. E é engraçado, irmão João, interessante você notar que se a pessoa receber ou não receber um profeta, ele continua sendo profeta. Ele é profeta para aquele tempo. Ele é profeta para aquele tempo, para aquela estação, para aquelas pessoas. Por exemplo, Deus mandou um profeta agora. Ele é profeta dos batistas, dos presbiterianos, dos assembleanos, dos congregacionais, dos espíritas. Seu profeta, você que está em casa me assistindo, ele é seu profeta. Ainda que você nunca nem tenha visto falar. Mas ele é seu profeta porque ele é profeta de Deus para o momento. Ele tem uma mensagem. E agora você passa a tomar conhecimento. E eu coloco à sua disposição para que você possa conhecer este ministério, não é? E se ele está de acordo com a Bíblia Sagrada ou não. Agora, este profeta, como todo verdadeiro profeta, ele não vem atrás de dinheiro, ele não vem atrás de fama e ele não está chamando a atenção do povo para si. A missão de um verdadeiro profeta é retornar as pessoas para Deus, para a palavra. E isto é o que nós propomos fazer através desta programação. Algo interessante, nós tivemos uma cobertura muito boa no programa anterior a respeito da estrutura da arca, de como Noé entrou na arca. Nós sabemos que há muitos céticos que não acreditam, né, neste trabalho, nesta obra que Deus fez. Como cientista, muitos deles já levantaram questões, falaram, o alimento que estava ali não dava nem para os animais, vai alimentar Noé. Entrou todos os animais na arca, mas não cabia, a arca não cabia a todos os animais. Então, como se explica esses fatos através das Escrituras? Olha, a primeira arca, eu disse no programa anterior que ela era uma coisa muito feia. Na verdade, era um grajauzão. Ela tinha mais ou menos o tamanho de um navio transatlântico. Ela tem 135 metros de comprimento por 22 de largura
e 13 metros e meio a sua altura. Era muito grande, dava-se 3 andares, né, na representação das figuras da Bíblia. Era bastante estranha porque só tinha uma janela na parte superior e uma porta na parte do primeiro andar. Agora, é uma coisa interessante notar aqui, irmão João, é que a sabedoria de Deus cronometrou, e isto é uma coisa que não pode ser diferente. Você percebe, por exemplo, que a arca tem 22 metros e 50 centímetros. Por que Deus não arredondou para 23? Ela teria 13 metros e meio de altura. Por que não 14? Ou por que não 13? Por que ela teria que ter 135 metros e não 140 ou 130? Então, a matemática de Deus é precisa. Deus sabia que aqueles espaços eram suficientes para a acomodação dos animais e dos alimentos. E eu quero dizer a você que está em casa que a sabedoria de Deus para a sua vida é tão grande que tudo que você tem necessidade está em Cristo. Tudo. Saúde, paz, harmonia, cobertura, sabe? A proteção, tudo que você precisar, salvação, amigo, consolo, tudo está em Cristo. Deus tem o provimento para as pessoas. É uma pena que as pessoas não querem entrar. Engraçado, tão sobrenatural a arca, e eu disse isso, que é bom você pensar no sobrenatural. É tão sobrenatural a arca como é sobrenatural a salvação. Salvação é uma obra sobrenatural. As pessoas não experimentam. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Eu sei o que é a sensação de ser perdoado, mas muitas pessoas não sabem do que é você se ajoelhar na beirada da sua cama, lá, e dizer para Deus, olha, eu fiz isto errado, daqui um pouquinho você sentir que aquilo foi embora da sua vida. É sobrenatural. É sobrenatural você encontrar forças no momento que você não sabe como sair de certas situações e vem um poder sobrenatural, uma luz que te abre uma porta. Então, em Deus, tudo é sobrenatural. E a questão da arca era tudo sobrenatural. Eu gosto de pensar nestas coisas assim. A entrada, você quer ver uma coisa? Haviam pessoas inteligentes, porque a Bíblia diz como foi nos dias de Noé, céticas, críticos, cientistas, como você citou, como existe hoje. Só tem uma coisa que ninguém sabe explicar, é que ia uma manada aqui, por exemplo, de elefantes, de leões, de zebras, de gnus, de animais de todas as espécies. Daqui um pouquinho, 2 deles se apartavam do bando e tomavam uma direção contrária ao que o bando estava indo e ia à procura da arca. Quer dizer, lá dentro do coração de um animal, Deus sensibilizava e eles tomavam outro rumo diferente. Lá vinha um casal de leão, lá vinha um casal de búfalo, lá vinha um casal de zebra, lá vinha um casal de boi, né? A vaca e o boi. Tudo isso é assim. Então, as pessoas não sabem explicar como estas coisas aconteceram. Isso é sobrenatural. Então, você percebe que muita gente inteligente ficou de fora. E um burro entrou. Um jumento entrou. O cavalo entrou. E muita gente inteligente vai ficar de fora. Mas você pode entrar em Cristo. Você pode ter salvação. Você pode gozar da vida eterna. Você pode experimentar o perdão. Você pode conhecer o que é verdadeiro quando as pessoas estão discutindo e descrendo. É uma questão que eu quero afirmar aqui no programa, chamada-se predestinação, eleição. Aliás, eleição e predestinação são 2 palavras que a gente precisa aqui no programa analisar um pouquinho. Eleição fala da nossa origem, predestinação fala do nosso destino. Eleição fala de onde viemos, predestinação fala para onde iremos. A nossa eleição, Paulo disse que fomos eleitos pela presciência de Deus desde a fundação do mundo. Estávamos na mente de Deus, no programa de Deus, na salvação,
no programa de salvação para esta hora, Deus me conheceu e conheceu você também. E sabe se você vai receber ou vai rejeitar. Aqueles que recebem são os eleitos. E os que recusam, sabe, eles estão recusando a maior preciosidade que Deus poderia lhes oferecer, o destino eterno. Então, não é questão de predestinação, de Deus pegar e dizer você vai para o inferno e você vai para o céu. Ele coloca diante das pessoas a oportunidade de decisão. Você quer? Quando as pessoas não querem, elas decidiram ir para o inferno, para a perdição. Então você não diga que Deus predestinou você para a perdição. Você assinou. Deus apenas preconheceu o seu destino eterno. Deus sabe os que vão se salvar e os que vão se perder. E isto é chamado na Bíblia de predestinação. Então, estas são as figuras, e isto é o que os cientistas não conseguem entender, mas quero dizer para você que tudo foi na medida certa, todas as provisões estavam ali, como Deus tem tudo para você na medida certa e toda a provisão que você necessita para a sua caminhada aqui na terra como filho de Deus. Pastor César, em alguns programas anteriores nós falamos a respeito da semente da serpente. E no dilúvio houve esse afunilamento na família de Noé. Então, como foi que houve a passagem desta semente através da arca? Pois é, para muita gente que não assistiu o programa anterior, nós disponibilizamos este estudo sobre a semente da serpente. Você pode pedir e você pode receber e se inteirar melhor desse assunto. Primeiro, eu afirmei que nem todos são filhos de Deus. Por que não são? Porque a Bíblia fala de trigo e de joio. Fala que quem plantou o joio foi o diabo. Quem plantou o trigo foi Deus. Quer dizer, Deus tem uma semente, Satanás tem uma semente. Satanás não pode criar. Então, Satanás teria que usar uma criatura para trazer o seu produto aqui na terra. E foi isso que ele fez, porque ele conhecia o princípio da vida, sabia tudo sobre a genética, e ele sabia perfeitamente que a mulher e a serpente teriam uma oportunidade de haver um cruzamento e, através da mulher, então, vir uma semente da serpente, que era um animal que estava entre o chimpanzé e o homem, que a ciência não consegue entender, mas estava entre o chimpanzé e o homem, a serpente mais astuta do que todas as animarias do campo, e daí então nasceu uma linhagem que aparece Caim, o primogênito, que a Bíblia nunca diz que Caim era filho de Adão. Diz que Caim era filho do maligno. O projeto é do diabo, o pai espiritual é o diabo, o pai físico é a serpente. Aqueles que Jesus sempre os qualificou e os conheceu bem de perto e sempre os chamou de raça de serpentes, raça de víboras. Então, estas sementes vieram distintas. Caim toma uma de suas irmãs e procria e dá início a uma civilização caimita que é a cara da nossa cidade hoje. Com toda a violência, com comércio, com doenças, com entretenimentos, e tudo isso que você está vendo nas cidades hoje, inclusive com igrejas. Mas lá do outro lado, nasceu um outro filho de Adão chamado Sete, e Sete, então, iniciou-se uma geração piedosa e Enos começa a invocar o nome do Senhor. Estas duas linhagens, a linhagem da serpente e a linhagem de Adão, elas seguem separadas até o capítulo 6 do livro de Gênesis. No capítulo 4 você tem a linhagem de Caim, no capítulo 5 você tem a linhagem de Adão. No capítulo 6, essas sementes se cruzam. Os filhos de Deus tomam as filhas dos homens e nascem filhos, inclusive os gigantes. Não é? E daí então você tem, daí para frente, uma humanidade híbrida, uma humanidade misturada, uma humanidade cruzada, de semente de Deus com semente da serpente. Por isso, não existe uma só pessoa no planeta que pode dizer que é PO, produto original.
Jesus chegou a conhecer tão de perto isto que disse: necessário vos é voltar ao princípio, nascer de novo. Começar novamente, ser gerado novamente pela palavra. Morrer aquele homem para começar uma nova criatura. Então, estas são as coisas que nós observamos. Quando chegamos no capítulo 7, você está fazendo uma pergunta bastante inteligente, que muita gente faz. Diz: mas então, se o dilúvio veio e matou a todos, matou a semente da serpente, então como é que vai continuar a semente da serpente depois do dilúvio? É muito simples, você veja que no capítulo 6 já estavam misturados. E a semente da serpente, ela passa na arca através de uma das noras de Noé, que era híbrida, já tinha produto cruzado. Então, quando sai do outro lado do dilúvio, você observa que Noé planta uma vinha, um dos seus filhos vê a sua nudez, ele bebe do fruto da vinha e se embriaga, um dos seus filhos vê a sua nudez, ri da sua nudez, e ao invés dele amaldiçoar o filho, ele amaldiçoa o neto. Em vez dele dizer: maldito sejas tu, cão, ele disse: maldito seja Canaã, que era o neto, porque Noé, como um profeta, um vidente, viu que a semente havia passado e estava manifestado num dos seus filhos, ou seja, um dos seus netos, que era filho do seu filho com esta mulher que estava dentro da arca. Isto é para mostrar que a terra sofre 3 batismos. Primeiro, um batismo de água no dilúvio, depois um batismo de sangue com Jesus Cristo, e por fim está profetizado que a terra sofrerá um batismo de sangue, de fogo, onde será queimado e não ficará nem raiz nem rama. Isto mostra a mim, a você e a você que está em casa, que conhece e está assistindo o programa, que somente ser batizado, ir a uma igreja e ser batizado, não extirpa de você a semente da serpente. Precisa de ser batizado, agora precisa de tirar os velhos desejos do coração e então ser revestido com o Espírito Santo. O velho morador sai e vem um novo morador. Sai o mundo, sai a natureza asquerosa da serpente e vem agora a natureza divina morar no coração de um crente. Isto quer dizer, extirpou-se completamente todas as raízes e ramos do pecado na sua vida. E isto é o que nós mostramos aqui na Bíblia, como foi que a semente da serpente passou na arca, através de uma das noras de Noé. Acho que isto responde a pergunta, não é, irmão João? Sim, perfeitamente. Pois é, e nós estamos caminhando agora para os momentos finais do programa Fé Perfeita, lembrando a você, amigo telespectador, que o que nós estamos apresentando neste programa, nós não arranjamos em seminários. Aliás, é uma aberração pensar em teologia. Deus, logia, estudo. Estudar a Deus. Deus não é objeto de estudo. Deus é um objeto de adoração. Nós somos feitos para adorarmos a Deus e a nossa vida e os nossos frutos e os nossos atos devem servir para engrandecer o nome do Senhor. Então, o que nós estamos fazendo neste programa é colocando à sua disposição, inteiramente grátis para você, dentro da sua casa, sem pagar nem mesmo a ligação do telefone, é a possibilidade de você conhecer a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo através de um ministério de um profeta que veio trazer luz para as Escrituras, veio mostrar a Bíblia, veio mostrar as figuras, os tipos, as metáforas, as coisas que ficaram nas sombras. Deus nos deu a oportunidade de conhecermos e nós estamos compartilhando com você estas verdades que foram reveladas através do ministério de um profeta. Estará à sua disposição, é só nos escrever, nos telefonar ou nos mandar um e-mail. Na finalização deste programa, gostaria de fazer a você um convite agora
para juntos orarmos e pedirmos a Deus as bênçãos sobre sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar. E, do outro lado, te peço, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e a provisão para todas as suas necessidades Deus tem. Vamos orar juntos? Pai, agradecemos por estes momentos, pedimos ao Senhor ajudar aqueles que estão nos assistindo e pedimos ao Senhor abrir os olhos do entendimento para que eles possam compreender as Escrituras, enquanto nós aqui nesta terra necessitamos de provisão para o nosso corpo, alimento, pão na mesa, pedimos saúde para o corpo, pedimos harmonia para as famílias, pedimos que a presença do Senhor mantenha Satanás afastado dos nossos lares, pedimos pela salvação, pelo perdão, pelo preenchimento, pela liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. Tudo oramos e pedimos em favor destes que estão nos assistindo, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus, abençoe a todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste programa. E aqui nós iremos deixar os nossos contatos para que você possa solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas para o seu enriquecimento espiritual. Você pode ligar gratuitamente para 0800 722 7360 e solicitar o estudo que nós iremos enviar para a sua residência gratuitamente. Você também pode escrever-nos para o nosso e-mail feperfeita@gmail.com ou nos enviar uma carta para a Caixa Postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Você também pode nos acompanhar nos cultos ao vivo todas as terças e quintas-feiras a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã, através do site www.feperfeita.org.br, onde a TV Fé Perfeita faz essas transmissões, e te convido também a assistir 24 horas. Nós temos cultos, programas, tantas outras atrações ali em vídeo para que você possa acompanhar 24 horas a sua TV Fé Perfeita no site www.feperfeita.org.br. Até o nosso próximo programa. O Senhor Jesus Cristo te abençoe.